Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Estamos aqui para trazer mais uma revelação da palavra do Senhor, que vai falar exatamente da sua vida, da sua fé cristã. Você que precisa ter o conhecimento de como Deus planejou para você a sua salvação. Se você ainda não é uma pessoa salva, você vai ver os caminhos em que você deve seguir para que você também tenha a salvação. Você sendo salvo, a palavra do Senhor nos é comprometida para salvar também a sua família. Então preste bastante atenção, que pode ser que você seja o responsável aí na sua casa para a salvação da sua família, se é que já não foram salvos da condenação do inferno. Trouxe aqui uma palavra, vamos iniciar a leitura e depois vamos traçar os comentários para você ter o conhecimento de como está a sua vida hoje. E a partir de hoje, então, que você tome uma decisão, se for necessário, para uma mudança, uma transformação na sua vida. Então nós escolhemos um texto que fala do nascimento de Jesus. Leiamos onde está escrito, São Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20 somente, é uma palavra que você conhece, e não precisamos traçar assim, muitos comentários agora, mas logo depois sim. Então nesse texto curto, você vai ter uma base, uma autoridade para ouvir, e eu também para te dizer. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ok, então, nesse texto, você já se situou sobre o assunto que nós estamos trazendo agora, para você conhecer a revelação dessa palavra do Senhor. Por que Jesus teve que nascer? Ele teve que nascer para salvar a humanidade da condenação do inferno. Adão e Eva receberam de Deus uma orientação de como seria se houvesse a desobediência à sua palavra. Mas, no entanto, eles não obedeceram, então caíram em pecado. Foram expulsos do paraíso e passaram a viver uma vida sem o controle de Deus. Uma vida por si só, pelas suas capacidades, foram vivendo. Mas havia uma promessa assim, muito importante e interessante. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali nós vemos um diálogo de Deus com Satanás. E ali Deus dizia que nasceria de mulher um homem que pisaria na cabeça dele, do diabo. Este nascimento é que nós estamos aqui tratando hoje. O nascimento de Jesus Cristo como Filho de Deus. Nasceu como homem e viveu como homem e morreu na cruz do Calvário, levando então todas as maldições. E promete voltar agora para estabelecer o reino de Deus aqui na terra.
Depois viveremos, então, o que nós conhecemos de milênio. 1000 anos, uma vida totalmente diferente. Mas hoje vamos tratar desse nascimento e quero trazer revelações para você. Desse nascimento que provavelmente você ainda não tenha recebido. Primeiro, por que Jesus nasceu numa estrebaria? A estrebaria é um lugar onde há um mau cheiro muito acentuado. É um lugar fétido. É um lugar não apropriado para que houvesse o nascimento do Filho de Deus. Nós vemos no Velho Testamento uma citação de uma estrebaria de Salomão. Na estrebaria de Salomão existia 4.000 cavalos. Nessa estrebaria, onde Jesus nasceu, aqui não cita os animais que ali estavam, mas eram em número muito grande. E o local não era apropriado, logicamente, para esse nascimento. Então nós ficamos perguntando assim, se Deus é o Todo-Poderoso, como deixou nascer seu filho ali, nesse lugar? Logicamente que Deus, ele permitiu ali o nascimento de Jesus nessas condições por um motivo muito importante. Muito importante. E a revelação, a primeira já vem agora. Jesus só nasce em lugar fétido, em lugar mal cheiroso, em lugar não apropriado para a casa dele. Agora nós já estamos falando do nascimento de Jesus no seu coração. Se você é uma pessoa já salva, então você deve já estar assim bem, um conhecimento bem profundo de que quando Jesus foi gerado em você, o seu coração, o seu interior, ele era muito parecido com a estrebaria, um lugar de pecado. E nós sabemos que todo pecado cheira mal diante das narinas do Senhor. Por esse motivo. Então, o que Deus está ensinando nessa palavra é que ele só pode nascer em estrebaria, em lugar sujo, porque ele veio exatamente para isso. O seu coração, ele estava ou está exatamente como uma estrebaria. Jesus foi colocado numa manjedoura, foi colocado num lugar humilde. A simplicidade de Jesus e a humildade de Jesus é que nos ensina todas as coisas. Ele veio trazer exatamente isso para nós, a humildade. Cancelando ou então vencendo o orgulho, a soberba do coração do ser humano. Por isso que ele nos traz grandes ensinamentos sobre a humildade. No Velho Testamento nós temos um texto espetacular, textos espetaculares, que fala de lugar de humildade. Por exemplo, o Rio Jordão. Nós vemos profetas como Elias, como Eliseu, trabalhando nesse local, um lugar baixo, significando a humildade. Nós vemos também que houve curas naquele lugar, quando as pessoas se humilharam. Então, naquele lugar trouxe curas também, porque toda vez que nós nos humilhamos diante de Deus, nós somos curados. Nós vemos também João Batista trabalhando nesse lugar, Rio Jordão. Vemos Jesus sendo batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que corre numa fenda geográfica a quase 500 metros abaixo do nível do mar. Isto fala de lugar baixo, de lugar humilde, do lugar onde nós devemos estar. Jesus ensinou muito sobre humildade, ensinou sobre o nosso comportamento numa festa. Ele disse, nunca procure a primeira cadeira, porque pode ser que o dono da casa venha e diz, esse lugar está separado, sente lá para trás. Então ele disse, sente lá atrás para que então o dono da casa possa chegar e colocar você lá na frente.
Ele disse também que quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta. E a sua oração deve ser em oculto, em secreto ou em segredo com Deus. E sendo assim, Deus depois vai te exaltar publicamente. Então, há um grande ensinamento na palavra do Senhor, trazendo esse ensinamento de humildade. Então, a partir de hoje, se você ainda não tem o coração humilde, então procura esses ensinamentos e passa a viver uma vida de humildade. Tira o orgulho, a soberba, a falta de perdão, o querer ser maior, ou ter mais conhecimento, ou mais sabedoria do que os seus irmãos, seus parentes. Se coloque em humildade para que Deus te exalte publicamente. E nós vemos então grandes ensinamentos dessa maneira. Primeiro, para que houvesse o nascimento de Jesus, houve um anúncio. O anjo do Senhor anunciou a Maria que haveria então o nascimento. Hoje, da mesma forma, Jesus não nasce no coração de alguém se não houver um anúncio da palavra do Senhor. Se você já é uma pessoa salva, você já deve estar entendendo melhor. Um anjo anunciou para você um dia a palavra do Senhor. E por causa deste anúncio é que o seu coração ficou impregnado, ficou pronto, ficou certo de que ali haveria um nascimento. Em segundo lugar, quem gera Jesus, ou quem gerou Jesus em Maria, foi o poder do Espírito Santo. Quando nós falamos da palavra de Deus a alguém, nós somos considerados anjos do Senhor. Mas quem vai fazer com que a palavra gere no coração das pessoas é o Espírito Santo. Não somos nós mesmos. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Como nós lemos no livro de São Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler rapidamente, para que você fique com melhor entendimento. Então, São Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e no 16. Diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para que haja o nascimento de Jesus no coração das pessoas, é preciso que a palavra seja mencionada. E é preciso que a pessoa tenha o coração preparado para receber. Porque nós vemos e conhecemos pessoas que receberam o anúncio da palavra, mas não deram crédito. Por isso que a palavra termina aqui dizendo assim: aqueles que não crer será condenado. Mas os que crerem que Jesus é o Salvador, que veio, morreu e ressuscitou, e foram batizados nele, então estes serão salvos. Terceiro ponto seria que Jesus, ele deve ser gerado e também ele deve nascer. Em São João capítulo 3, verso 3, nós vemos isso. Vamos ler. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observaram que a palavra vem para que Jesus seja gerado em você. Você precisa gerar Jesus e deixar ele nascer em você. Quando Jesus nascer em você, você vai passar a ser uma pessoa que é dirigida por ele. Aí Jesus se torna o seu Senhor, o seu patrão, para dirigir a sua vida. Sem isso, a sua vida será um atropelo, de altos e baixos, sempre tropeçando, caindo, choramingando, chorando, murmurando. Mas quando você tem Jesus como o seu Senhor, então ele vai dirigir sua vida.
Todas as vezes que você precisa de uma solução, você vai buscar nele. Ele vai te orientar. Ele será o primeiro na sua vida. E a partir daí você vai ter a vida que ele prometeu. Uma vida abundante. Uma vida de prosperidade. Crescimento. A palavra diz assim que Jesus crescia em estatura, na graça e em conhecimento. Então nós vemos aqui um trecho bíblico para que isso também seja uma verdade na sua vida. Então vamos ler. Em Lucas 2,52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ok? Jesus, ele deve também ser assim na sua vida. Você precisa crescer em estatura, porque a palavra de Deus diz que nós temos que crescer até a estatura de Cristo. Nós temos que crescer também em sabedoria. E a palavra diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, sem nada negar. A sabedoria é que vai fazer você ultrapassar as barreiras. E Ele diz também para que você tenha que crescer em conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Essas revelações, esse plano divino. Nisso você deve crescer. Você precisa ter o seu coração aberto, livre e desejoso e com fé para receber a palavra. Ir crescendo. Se una a um grupo. Se una à escola bíblica, participe de grupos de ensinamentos, sua igreja, na sua comunidade, busque solucionar as suas dúvidas com pessoas de sua confiança, que não olhe para ensinamentos paralelos de homens, mas sim daquilo que está na palavra de Deus. Busque a Bíblia. Nela não tem erro. Não busque em homens. Não busque em grupos organizados. Em algumas igrejas que não abrem a Bíblia para ensinar. Vai no lugar certo. Não tenha medo de quebrar as tradições. Mas busque vida para você. Depois ensina as pessoas também. Então essas são as revelações que nós estamos trazendo aqui. E quando Jesus nascer em você, então a palavra vai se cumprir. Quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Até aqui, eu creio que você já entendeu que a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela nos ensina como devemos viver. Cristo nasceu para mostrar como é o homem que Deus criou. Jesus, ele era semelhante a Adão antes da queda. Homem perfeito. E Jesus nasceu para mostrar que essa perfeição, ela pode estar em nós também. Temporariamente, nós vamos viver assim, dessa maneira. Mas esse crescimento, esse entendimento, vai nos levar, nos preparar para a vinda de Jesus, quando então nosso corpo será transformado em corpo glorificado, semelhante àquele de Jesus quando saiu da sepultura. Quando ele ressuscitou, o corpo dele não era o mesmo. Era um corpo glorificado. Um corpo imune das condições negativas desse mundo. Jesus, aos 12 anos, foi encontrado no templo, ensinando os doutores. Com esse procedimento que nós dissemos agora, você também vai ser uma pessoa que, com pouca idade espiritual, você já vai estar ensinando doutores. Pessoas que aparentemente sabem todas as coisas, mas que não conhecem a doutrina, a fé cristã, não conhecem o plano de Deus, não conhecem o plano de salvação. E você é escolhido
para que seja o anjo que vai levar, então, a informação dessa palavra, que vai anunciar a palavra, para que aqueles também tenham salvação. Seja humilde, seja atencioso, desejoso de conhecer a palavra do Senhor. Desde que Jesus nasça em você, se isso já não aconteceu. O seu pecado, o cheiro mau vai desaparecer, porque você vai se tornar uma nova criatura. Você vai se tornar uma ferramenta em que Deus vai te usar para levar essa palavra àqueles que não têm o conhecimento, aos perdidos. Jesus veio para os perdidos. Se você se acha perdido, Jesus veio para você. Jesus não vem para aqueles que não imaginam dessa maneira. Há pessoas, nossas conhecidas, que dizem: eu não estou perdido, eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, não bebo. Mas isso não traz salvação. A salvação vem pelo conhecimento da palavra, aceitação da palavra. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para que a humanidade fosse salva. Obrigado pela sua atenção. Fique em paz. Deus te abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.